Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar numa das ideias mais provocadoras e talvez mais incompreendidas da filosofia. A proposta de Santo Agostinho de que, para a gente entender a verdade, primeiro a gente precisa acreditar nela. Pois é, a gente está muito acostumado a ver a fé e a razão como se fossem duas coisas opostas, sabe? Quase como times rivais. De um lado, a crença, do outro, a prova. Você tem que escolher um lado. Mas e se essa não for a história completa? E é aqui que Agostinho vira o jogo de cabeça para baixo. A ideia dele soa como um verdadeiro paradoxo. O primeiro passo na direção do conhecimento não seria duvidar de tudo, mas sim acreditar. Parece estranho, né? Vamos ver como ele chegou nessa conclusão. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. Por que essa ideia de crer para compreender soa tão contraintuitiva para a gente hoje, numa época em que a gente valoriza tanto a prova, a evidência, o ver para crer? E para entender isso, a gente precisa sacar uma coisa fundamental. Essa filosofia do Agostinho não nasceu de uma reflexão tranquila numa biblioteca. Não mesmo. Ela foi forjada no fogo da experiência pessoal dele, de uma busca pela verdade que foi, olha, super angustiante. A trajetória dele foi uma verdadeira montanha-russa intelectual. Primeiro, ele se jogou de cabeça no manicaísmo, achando que a razão pura, sozinha, ia resolver todos os mistérios do universo. Só que isso levou ele para um beco sem saída. Daí, ele caiu num ceticismo profundo, um desespero de não conseguir encontrar certeza em nada. E foi nesse fundo do poço que ele fez uma descoberta que mudou tudo. A fé parecia oferecer justamente aquilo que a razão dele, por si só, não conseguia agarrar. E é daí que vem a famosa frase dele: crede ut intelligas, crê para que possas entender. O ponto aqui não é abandonar a razão, de jeito nenhum, é reconhecer que a fé vem antes, como uma chave que abre a porta para um entendimento muito mais profundo. E o mais legal é que Agostinho não deixa essa ideia só no campo da religião. Ele mostra como esse mecanismo de crer primeiro está funcionando o tempo todo na nossa vida, até nas coisas mais racionais. O argumento dele é que o ato de crer não é uma coisa esquisita, reservada para o momento de fé. Pelo contrário, é uma ferramenta básica, fundamental. Sem ela, a nossa vida em sociedade seria simplesmente impossível. Pensa só um pouco. A gente acredita que Tóquio existe, mesmo que nunca tenha pisado lá. A gente acredita que Napoleão Bonaparte existiu. Porquê? Porque confiamos no testemunho de outras pessoas, de livros, de mapas. A nossa vida é toda construída em cima de atos de crença. E esse exemplo do Agostinho é o mais forte de todos. Ninguém aqui pediu um teste de DNA para ter certeza de quem é a sua mãe antes de começar a amá-la, certo? A gente acredita, a gente confia no testemunho dela, da família. Exigir uma prova científica absoluta nesse caso seria uma loucura. Seria destruir o laço mais fundamental que existe. Então, o que é a crença para Agostinho? Não é um salto cego no escuro, não. É pensar com assentimento. Ou seja, é um ato de inteligência. Você pensa sobre algo e decide concordar, dar o seu sim a um testemunho que considera confiável. E aí a conclusão é surpreendente. Crer não é o contrário de saber. Na verdade, é um tipo de saber. A diferença não é que um é racional e o outro não. A diferença está na fonte. Um conhecimento vem do que a gente vê com os próprios olhos e o outro vem do que a gente ouve de testemunhas em quem confira. Ok, mas se crer já é um ato racional, então qual é o papel da razão mesmo nesse processo todo? Porque Agostinho não joga ela fora, muito pelo contrário. O papel da razão aqui é genial. É a própria razão que tem que fazer um exame de consciência. Ela olha para a história, para as contradições dos filósofos, para os seus próprios limites e chega à conclusão de forma totalmente lógica de que ela não dá conta de tudo sozinha, de que ela precisa de ajuda. E isso nos leva a um ponto essencial. A razão não é inimiga da fé. Ela é condição para que a fé exista. Só um ser que pensa, que raciocina, pode fazer esse ato de pensar com assentimento. Ou seja, a fé não é um desvio da razão. Ela é o próximo passo de uma razão que se tornou humilde o suficiente para reconhecer que não sabe tudo. Certo. Agora a gente vai juntar todas as peças. Como é que esse ato de fé foi preparado pela razão nos leva finalmente a uma compreensão maior, a um conhecimento mais elevado. O processo todo tem 3 momentos bem claros. Primeiro, a razão faz o seu trabalho e chega no seu próprio limite. Segundo, vem o ato de fé, o sim. E esse ato não é só intelectual, é algo que, nas palavras dele, purifica o coração.
E só então, em terceiro lugar, essa mesma razão, agora fortalecida, purificada, consegue finalmente entender aquelas verdades nas quais ela primeiro acreditou. Mas, atenção, porque aqui tem um detalhe fundamental. Para Agostinho, não adianta só concordar com uma ideia na cabeça. Dizer, sim, isso é verdade, não é o suficiente para essa transformação acontecer. Ele faz uma distinção entre crer que Deus existe e ter fé em Deus. Crer que Deus existe é só uma aceitação factual. Agostinho até brinca que os demónios também acreditam nisso e nem por isso são salvos. Agora, ter fé em Deus, isso é outra coisa. É um ato de amor, de confiança, é você se entregar àquilo em que acredita, se unir a isso. E essa fé que age pelo amor, essa confiança total, que tem o poder de purificar a mente. É como se ela limpasse as lentes da nossa razão, permitindo que a gente enxergue as coisas com uma clareza que antes era impossível. Então, a grande virada de chave de Agostinho é esta. A compreensão não é a condição para a gente ter fé, mas sim a recompensa dela. Primeiro vem a fé, e só depois, como um prémio, vem o entendimento profundo. É uma inversão completa do nosso jeito normal de pensar. E fica a pergunta para a gente pensar um pouco. Tirando os exemplos que o próprio Agostinho deu, onde mais na nossa vida a gente faz isso? Seja na ciência, num relacionamento, ou até para aprender uma coisa nova. Onde mais a gente precisa dar esse primeiro passo de confiança, esse ato de crer, para só então conseguir finalmente compreender?